Oi pessoal, aqui é o canal Odonto Revisão. Vamos para mais um vídeo, para o nosso segundo vídeo sobre oclusão. A gente vai falar agora sobre as posições e movimentos mandibulares. A gente tem esses conceitos, pessoal, vocês têm que prestar bastante atenção, porque a partir de agora vocês vão ver muito falar nisso na faculdade. São as posições mandibulares. A gente tem a relação cêntrica, a máxima intercuspidação habitual, a relação de oclusão cêntrica, que é quando a relação cêntrica é igual à relação de intercuspidação, a máxima intercuspidação habitual. A gente tem a dimensão vertical de repouso, a dimensão vertical de oclusão e o espaço funcional livre. Agora a gente vai detalhar um pouquinho cada uma delas. A relação cêntrica é a posição crânio-mandibular, onde o côndilo e o disco estão firmemente alojados na posição mais anterior e superior da cavidade glenoide. A gente pode observar aqui, ó, a relação cêntrica, de acordo com o conceito dela, ela nada tem a ver com dente. Então, quando a gente ouvir falar em relação cêntrica, a gente vai pensar em côndilo. Tá? Então, ela é relacionada ao côndilo. Então, algumas informações que a gente precisa aprender sobre relação cêntrica. A relação cêntrica ela é uma posição invariável. Ela está relacionada à posição correta da ATM e ao côndilo. Ela não depende dos dentes nem dos contatos dentários. E é o ponto de partida para o diagnóstico do tratamento restaurador e de problemas oclusais. Já a máxima intercuspidação habitual, ela está relacionada ao maior número de contatos dentários. Então, a partir daí, vamos às informações sobre ela. Então, ela está relacionada a contatos dentários. A gente lembra que a relação cêntrica está relacionada à ATM, ao côndilo. Já a máxima intercuspidação habitual, ela está relacionada aos contatos dentários. Geralmente, na maioria das vezes, acontece de ela não coincidir com a relação cêntrica. Essa posição, ela é variável, ou seja, ela pode ser modificada por intervenção profissional. Ela é a posição em que os mecanismos da mastigação começam e terminam. Essa posição também é a posição em que os dentes permanecem por maior tempo em contato durante a deglutição. Ela não depende dos músculos nem da ATM, ela depende somente dos contatos dentários. E ela não é uma posição patológica, tá? É a posição normal, convencional, de quando você abre e fecha a boca. Então, já a relação de oclusão cêntrica, ela é a posição onde ocorre o maior número de contatos dentários com os côndilos posicionados em relação cêntrica. Ou seja, é quando nós temos ao mesmo tempo a relação cêntrica, que está relacionada ao côndilo no local, digamos assim, exato, lá na cavidade glenoide, e a máxima intercuspidação habitual, que está relacionada aos dentes, ou seja, quando ocorre o maior número de contatos dentários. Essa posição é a posição ideal. Ela raramente acontece, ela não chega a ser uma posição real, a não ser que seja realizada ou feita por profissional, mas é uma posição ideal. É a posição ideal, deveria todo mundo ser assim, todo mundo devia ter a relação de oclusão cêntrica, porém é muito raro disso acontecer.
O rosto, ele é dividido em terços. Nós temos o terço superior, que vai da linha do couro cabeludo até a glabela. O terço médio da face, que vai da glabela até o násio, que é o espinha nasal anterior. E a gente tem o terço inferior da face, que vai do násio, que é a espinha nasal anterior, até o gnátio, que é o mento. Partindo daí, a gente tem a dimensão vertical, que é a altura do terço inferior da face. Tá? A dimensão vertical ela é dividida em duas: a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão. A dimensão vertical de oclusão é a relação vertical da maxila com a mandíbula, com contatos dentários sem o espaço funcional, ou seja, é quando o dente superior está tocando o dente inferior. Essa é a altura do terço inferior da face quando os superiores e inferiores estão se tocando. Ela depende da presença de dentes em oclusão. Não tem dimensão vertical de oclusão em desdentados. E ela está relacionada à máxima intercuspidação habitual, ou seja, a relação oclusal em que há o maior número de contatos dentários. Importante lembrar que a dimensão vertical normalmente é perdida quando se perde os dentes inferiores, principalmente quando se perde o primeiro molar inferior. Já a dimensão vertical em repouso é a altura do terço inferior da face quando a boca está fechada, em repouso, porém os dentes não se tocam, tá? Quando os dentes não estão em oclusão total. A relação vertical da maxila é a relação vertical da maxila com a mandíbula em situação de repouso, sem contato oclusal, com um espaço funcional livre e lábios em leve contato. Ela não depende da presença de dentes e está relacionada com a relação cêntrica, com o posicionamento do côndilo. Ok, mas afinal, o que é o espaço funcional livre? O espaço funcional livre, ele é a distância que existe entre as superfícies oclusais e incisais dos dentes antagonistas quando a mandíbula está em repouso muscular fisiológico. Ou seja, é aquele espaço que fica entre os dentes na dimensão vertical de repouso, tá? Geralmente ela é definida como a diferença entre a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão. Ela tem aproximadamente 3 milímetros e ela está relacionada à relação cêntrica, sempre ao côndilo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre movimentos mandibulares. Já dando uma introdução, a gente vai ver que nós temos os movimentos mandibulares de oclusão, que é o movimento de abrir e fechar a boca, e tem os movimentos de desoclusão. São eles os movimentos de protrusão, que é o que leva a mandíbula para frente, e os movimentos de lateralidade. Então, pessoal, agora é a vez de vocês. Gostou do vídeo? Curte, tá? Ajuda bastante a gente. Foi interessante para você? Você conseguiu aprender, assimilar alguma coisa? Pode ser importante também para o seu colega que deve estar com um pouquinho de dificuldade. Então, compartilha com os colegas da faculdade para ajudar eles também. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Não esquece, tá com dúvida? Quer saber mais sobre algum assunto? Comenta aí embaixo que a gente vai responder vocês e ajudar na medida do possível.
Não esquece de se inscrever, isso ajuda muito o canal e também serve para que você possa estar sempre acompanhando. Além de se inscrever, ativa o sininho de notificação para sempre que tiver vídeo vocês receberem a notificação do YouTube. Então, pessoal, muito obrigada por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo.